Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Azenilton Prado, sou bacharel em administração e apresentador desse podcast Papo de A a Z. E hoje convido vocês a viajar comigo pela história do Brasil, mais especificamente a independência do Brasil. Vamos abordar o contexto histórico, as revoltas locais até a independência de fato. E ninguém melhor para nos guiar nessa viagem do que nosso convidado permanente, o meu amigo professor, mestre em História, Irineu Aranha. Mas antes de passar a palavra para o professor, queremos agradecer a audiência e o carinho que estamos recebendo dos nossos ouvintes e que continuem nos incentivando o nosso projeto semanal. O podcast Papo de A a Z agradece a todos. Muito obrigado. Agora é com você, Irineu. Boa noite. Boa noite, Azenilton. Prazer, viu? De volta aí nesse bate-papo. Hoje falando um pouquinho sobre a independência. E aqui, nesse final de semana, comemoramos aí essa data cívica do 7 de setembro. E aí já podemos falar sobre esse 7 de setembro, né? Porque é um marco. Mas esse 7 de setembro poderia ser em outubro, poderia ser em dezembro, poderia ser em janeiro, né, com o 9 de janeiro, o famoso dia do fico. Poderia ser, e como bom baiano que somos, poderia ser o 2 de julho de 1823, porque a independência se consolida mesmo de fato aqui na Bahia, quando encerra a guerra que ocorreu aqui na Bahia, mais de um ano de guerra aqui na Bahia. Então, o marco 7 de setembro é um marco, nós podemos chamar um marco histórico, um marco histórico-social, para falar sobre, para comemorar a independência. Então, Irineu, muitas vezes a gente vê, né, o 7 de setembro como talvez o único, né, o único acontecimento que a gente teve em relação à independência. Mas nós tivemos movimentos que antecedeu, né, esse período do 7 de setembro, como você cita, poderia ser qualquer uma outra data, né, pegando nesse período de revoltas que a gente teve aqui, como você citou, nós baianos temos 2 de julho como principal data e resistência. E aí eu gostaria que você pontuasse cada revolta, ou vamos dizer, cada independência, ou cada pequena independência dessa, para que nosso telespectador, né, nosso ouvinte, ele conheça um pouco da história e não fique só naquela ideia de que a independência partiu de Dom Pedro I, só. É isso, Azenilton. Falar da independência, em 2022, comemoramos aí um bicentenário, né? Vem até o coração de Dom Pedro veio para o Brasil. Então nós comemoramos aí o bicentenário e alguns historiadores falam em independências. Exatamente isso, independências, porque são vários projetos, vamos dizer assim, de independência e, claro, um projeto sai vencedor e talvez não um projeto popular, talvez o que a gente gostaria que fosse, mas sim vários projetos. E antes desses projetos mesmo, vamos ter diversos movimentos, tá? Vamos falar aqui dos mais conhecidos, que é aí que a gente estuda, que a gente acompanha na educação básica, no nosso dia a dia. Né? Nós tivemos movimentos como a famosa Conjuração Mineira, tá? Que vai acontecer ali em Minas Gerais, na região de Minas Gerais. Agora, é preciso compreender que esses movimentos, além dessa, ou outra que acontece na Bahia, conhecida como Revolta dos Alfaiates, de 1798, a mineira foi em 1789, período aí de 9 anos de diferença, né? A mineira foi anterior.
Agora, precisa entender que esse processo, por exemplo, a mineira, essa, essa tentativa de rompimento com Portugal, essa tentativa de separação de Portugal, né, de uma autonomia política em relação à corte portuguesa, é preciso entender que é um movimento. A gente não pode dizer que era um movimento nacional, simplesmente porque não tinha ideia ainda de nação. Tá? A ideia de nação vai ser construída principalmente pós 1822, 1823, que ali, quando há o rompimento, principalmente da região do Centro-Sul, com o Dom Pedro, e aí ali a elite do Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive lá que vai ter o grito da independência, né? À beira do Riacho de Ipiranga, aquele famoso grito da independência, que há controvérsias. Gritou ou não gritou? Mas o que acontece então? Em todo esse processo, né, nós vamos ter, então, outros movimentos. E esse movimento não era um movimento nacional. Por exemplo, a independência em Minas Gerais, na região das Minas, era uma tentativa de romper com a metrópole na questão exatamente porque havia uma briga muito forte na questão da extração do ouro, né? A questão dos impostos, da famosa derrama. Né? E esses os mineradores, vamos dizer assim, esses ficaram contrários ao governo português, porque estava, segundo eles, estava explorando os mineradores. E aí começa o processo de revolta, aquela articulação toda, que vai sobrar para o famoso Tiradentes. Tá? Então, mas não era um projeto, a gente não pode entender, porque às vezes a gente coloca isso como fosse um projeto de independência nacional, como a gente tem no Brasil hoje. Era uma ideia de rompimento ali, da região das Minas. Né? E se, Assim também como na Bahia. se me permite, Irineu, a gente tem assim a ideia de que foram revoluções populares da massa, do povão, né? Olha, a mineira, ela não é popular. É claro que você pode ter participação ali, a tentativa de participação popular, talvez, mas ela não é popular, ela é principalmente da elite mineira, que está insatisfeita. Tanto é que quem vai sobrar vai ser o Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier, se não me falha esse o nome, porque o nome. Né? Só que ele, segundo o que a gente já estudou aí, era vamos dizer assim, o menos afortunado dentro daquele processo. Porque os outros vão ser condenados. Se não me falha a memória, e aí eu vou pedir desculpa se errar aqui, foram 11 condenações. Depois lá das devassas, depois dos autos, dos processos, 11 condenações. Só ele que vai ser executado. Não que eu estou aqui defendendo que os outros deveriam ser executados, mas não deveria ser ninguém executado. Né? Então, foram 11 condenações, apenas o Tiradentes vai ser condenado, e para servir de exemplo, né, esquartejado, enforcado, depois esquartejado, espalhado pela cidade, aquela coisa toda, para servir de exemplo para que ninguém pudesse mais contrapor o poder português. Aqui na Bahia, vamos ter também a revolta. Essa na Bahia, que é conhecida como Revolta dos Alfaiates, ou Revolta de Búzios, essa sim mais popular. Vai ter ali a presença de ex-escravos, alguns dizem até mesmo de escravos, né? Muitos que participavam ali eram mulatos, na linguagem da época, né? Que nem pode usar mais esse termo, mas era, na época tido como mulatos. Então, esses que participavam eram pessoas, na época, falavam de pessoas de cor, que é outro termo também da época. Eram pessoas de cor que participavam. Boa parte deles, claro, tinha outros participantes, talvez da elite baiana, sim, mas esses, quando veio o processo, esses conseguiram escapar do processo. Muitos deles foram ficando de lado, escapar do processo. E aí sobrou para 4 pessoas principais, e todos eles eram pessoas afro-brasileiras. Todos eles eram essas pessoas que, aqui na Bahia, 4 vão ser executados. Enquanto na Revolta Mineira foi 1 executado, aqui na Bahia foram 4 executados. Então, esses projetos
também era projeto de separatista. Aqui na Bahia tinha a ideia de proclamar uma república aqui na Bahia, né? Eles queriam uma maior liberdade. E aí tem uma coisa muito que a gente coloca bastante isso, né? Que era o fim da escravidão aqui na Bahia. Em Minas Gerais não tinha esse projeto, claro que não, porque Minas Gerais era um projeto elitista mineiro. Não dava para ter essa ideia. Só que aí, rapaz, quando eu fui escrever sobre na dissertação, a minha orientadora disse: Irineu, você não deve falar isso. Porque quando você pesquisa nos livros, principalmente no livro didático, sempre vai ter lá que era um dos pontos, no livro didático, era um dos pontos, era combater a escravidão. E ela disse: não há registro disso. Tá? Não há registro. Não era um dos pontos combater a escravidão. Era sim um projeto mais popular, sim, mas não existia, não tinha isso de fato, não ainda conseguiu provas. Você, quando a gente trabalha com ciência, tem que ter prova, né? E não conseguiu provas que realmente era um projeto que visava a libertação daqueles que estavam na situação de escravizados. Então, esse é um ponto interessante. Né? Mas sim, era um projeto mais popular, que também não vai dar certo. Assim como a Revolta Mineira não vai dar certo, aqui na Bahia também não vai dar certo. Para não ficar muito longo a história, né, posso falar também de um outro movimento já bem próximo à, à independência, né, a data que a gente considera a data oficial, de 1822. Em 1817, vai ter também aqui no Nordeste, na região de Pernambuco, a Revolução Pernambucana, de 1817, que essa consegue ter um êxito, ela consegue, era uma ideia também separatista, ela consegue um tempo ali separar, tal, mas depois Dom João VI, que estava aqui ainda no Brasil, que tinha vindo fugido lá, né, aquela história toda de Portugal, que também está nesse processo de independência, né, a fuga da família real lá de Portugal, saindo de Portugal, vindo para o Brasil, aquela questão saindo lá das ameaças de Napoleão, né? Napoleão dominando ali toda a Europa, faz o bloqueio continental à Inglaterra, Portugal não aceita, aquela coisa toda, e acaba saindo a família real para o Brasil. E alguns historiadores vão dizer que o processo de independência começa de fato aí, nessa chegada da família real. Por quê? Porque quando a família real chega aqui, o Brasil deixa de ser apenas uma colônia, passa a ser a sede do reino. Né? Tanto é que logo a primeira ação do Dom João, que na época ainda não era Dom João VI, né, era príncipe regente, porque a mãe dele, a Dona Maria, estava impossibilitada porque tinha questões sérias de problemas de saúde, né, problemas mentais muito sérios, tanto é que é conhecida como Dona Maria Louca, né, que acho pejorativo ficar falando dessa maneira, a pessoa que estava doente, né? Mas, então, ele era o príncipe regente, ela ainda era viva, ele não poderia assumir o trono. E ele chega primeiro ato dele em Salvador, viu? Em Salvador. Ele chega e assina a abertura dos portos às nações amigas. Quem era a nação amiga? Principalmente a Inglaterra, né? Então, porque você sabe, Zenilton, e quem está acompanhando o deve saber, que quando o Brasil colônia, o Brasil tinha o pacto colonial, que apenas comercializar com a metrópole. A abertura dos portos dá-se uma certa autonomia, uma independência financeira já para o país. Para o país não, desculpa, gente. Para a colônia, né? Não é país ainda nesse momento. Então, mas aí já começa esse processo também de independência. Então, nós temos o processo das revoluções populares. Olha para ver como que ele é um processo diversificado. Né? Não é um processo uno de Dom Pedro levantar a espada e gritar independência ou morte. É um processo diversificado com diversos fatores. Então, nós vamos ter a presença da família real, um fator muito interessante, e vamos ter essas revoltas populares, a insatisfação popular também com o governo português. E aí, voltando agora, porque eu tenho essa mania de voo e volta, alguns alunos não gostam disso. Né? Voltando agora para 1817, na região de Pernambuco, e também elite, boa parte da elite também, viu? Vai ficar irritada também com o governo, e aí com Dom João VI aqui no Brasil já, né? E romper. Vai romper e vai tentar, separatista mesmo, tentar criar um país, uma república, enfim,
né? Não vai dar muito certo, que depois Dom João VI vai lá e consegue, a ferro e fogo, consegue acalmar os ânimos, né? Eu vou deixar um Então, espaço para você também, senão eu falo muito. não, não, mas assim, tá interessante porque a gente tem que aproveitar, né, o professor mestre em história, e assim, história você domina, né? E tá bem interessante esse contraponto que você está fazendo. E eu queria ouvir de você o seguinte: essas revoltas, vamos chamar assim, elas só existiram por exemplo, só na Bahia, Pernambuco e Minas, como foi citado, e o Sul. O Sul não teve nenhuma, vamos dizer, nenhuma contribuição nessa ideia de independência. Olha, o Sul não tem problema. Esses processos, é como eu falo, diversos fatores, esses processos são diversificados, tá? Veja só, o Sul, ele está ali no centro, né? No centro-sul, Rio de Janeiro, ali vai Rio Grande do Sul, ele já está mais ou menos nesse processo. Veja que o Dom Pedro, nesse processo de independência, é, ele, quando ele vai para São Paulo, na verdade, ele está tentando abafar os movimentos que estão acontecendo lá em São Paulo. Ele viaja do Rio de Janeiro, que era a capital, né, do reino naquele momento. Ele viaja do Rio de Janeiro, aliás, não era mais a capital, porque a família real já tinha voltado. Nesse momento aí, a família real já tinha voltado e ficado Dom Pedro aqui no Brasil. Mas ele viaja porque lá está tendo alguns probleminhas, e ele com esse projeto já de independência, né, de separar, né, ficar, vai, não vai, vão separar, não vai separar, mas ele vai lá tentar acalmar os ânimos. Ele viaja lá para São Paulo. O que acontece? Mas vou voltar um pouquinho antes, para não deixar a cabeça muito confusa, né? Bom, falando de novo da família real no Brasil. Então ele chega em 1808, aqui no Brasil, vindo lá dos problemas lá com Portugal e França e Inglaterra, né? Com apoio da Inglaterra, a família real chega aqui no Brasil, e fica aqui todo esse período, de 1808 a 1821. Nesse período, claro, muitas coisas acontecem, né? Inclusive, em 1815, o Brasil vai ser levado à condição de reino, deixa de ser colônia, de fato. Era só a sede, mas agora deixa de ser colônia e vai ser levado à condição de reino unida, Brasil, Portugal e Algarves. Se me falha a memória, é esse nome. Né? Não sei se é nessa ordem. É esse nome, mas não sei se é nessa ordem. Então, não lembro se é nessa ordem. Saber a gente sabe, a gente esquece. Então, o que acontece? Em 1815, Dom João vai fazer esse processo. Por que ele vai fazer esse processo? Porque em 1815, lá na Europa, Napoleão tinha sido derrotado. Né? Bom, Napoleão derrotado, a cobrança para que ele retornasse para a sede do reino lá em Portugal era muito grande. Não tinha mais necessidade dele ficar aqui na América. Só que Dom João, embora muita gente diga que ele era, tem termo pejorativo, né? Que era burro, que era isso, que era aquilo. Não sei, pelo que eu já li de Dom João, não compreendo dessa maneira. Mas cada um pensa de uma maneira diferente. Isso é livre, né? Bom, mas Dom João, ele percebe o seguinte: na América, aqui na América, exatamente por causa desse vácuo de poder que Napoleão contribuiu com a independência da América, viu? Não porque ele queria contribuir, mas ele contribuiu. Que ele vai lá apertar a Espanha, aperta Portugal, e aí a coisa fica. Dá um vácuo de poder aqui na América, mais ou menos. No Brasil, nem tanto, porque a família real vem para cá. Mas lá na Espanha, sim, porque ele invade a Espanha, toma conta lá da Espanha, enfim. Então, aqui, a elite crioula da região aqui, né, da América Espanhola, e aí lembrando que a elite crioula aí é diferente de que crioula aqui no Brasil, só para esses termos. Crioulo no Brasil a gente entende como o negro filho de africano nascido no Brasil. Esse é o termo para crioulo. Crioulo para a América Espanhola é totalmente diferente. São filhos de espanhóis nascidos na América. Aí é parte da elite também. Só que, claro, que quem era da Espanha mesmo via os crioulos assim, um pouco diferente, que não eram limpos, puros, porque não nasceu na Europa. Essa coisa toda, né? Dos preconceitos, da xenofobia, todas essas coisas. Mas era elite.
Então, essa elite crioula começa a fazer esse processo de independência das Américas. E Dom João percebe esse movimento. Claro, ele estava aí, que o México já está com processo de independência, né? Aquelas brigas todas. O México, uma hora começa um processo popular, depois volta para a mão dos crioulos, aquela coisa toda. A independência do México é bastante complexa, né? Aliás, todas as independências, processos de independência são complexos, mas o México em especial. Bom, ele percebe isso e ele diz: não posso sair do Brasil, porque eu vou abrir espaço para que essas revoltas aconteçam e o Brasil pode dividir em vários. Segundo alguns historiadores, essa foi a ideia dele. Estou dizendo aqui segundo alguns historiadores. Desculpe não falar o nome, porque agora não vem na mente. Você vai lendo e vai ficando na mente, mas você não. Se não tiver anotado, você não lembra, né? Mas a ideia era essa, porque assim, se ele volta para Portugal naquele momento, 1815, deixaria esse vácuo de poder e começaria as revoltas internas e possivelmente o Brasil se dividiria. Uma coisa que a gente vai ver é que talvez não estivesse tão errado, porque se você for olhar um pouco mais, mesmo após a independência, quando Dom Pedro I, olha eu de novo, gente, quando Dom Pedro I, já com a independência mais ou menos consolidada, abdica do trono aqui no Brasil em 1831 e vai lá brigar pelo trono de Portugal com o irmão Dom Miguel, né? E deixa aqui Dom Pedro II com 5 anos de idade. Vai ser um dos momentos mais turbulentos da história na questão de separatistas, de revoltas separatistas. Por quê? Porque várias províncias, inclusive o Sul, aí você vai falar do Sul, olha o Sul aí no processo, revolta Farroupilha lá no Sul, né? Quase separa mesmo. Né? Aqui na Bahia nós vamos ter dois movimentos, a revolta dos malês, que foi a revolta organizada pelos escravizados de origem muçulmana, né? Assuaz, não fala assim, se não me falha a memória, é assim que pronuncia, eles de origem Assuaz, que teriam uma república muçulmana aqui. A ideia é mais ou menos essa. E teve também a Sabinada aqui na Bahia, a tentativa de Francisco Sabino. Vai ter a balaiada no Maranhão, no Grão-Pará, né, a cabanagem. Então, vários movimentos, nesse momento, quase dividiu o Brasil em vários estados independentes. Só uma pergunta, Irineu. Sim. Esses movimentos, eles estavam acontecendo simultaneamente ou em períodos diferentes? Quase que simultaneamente. Porque, veja bem, por exemplo, a Farroupilha, agora as datas às vezes me falham, mas é de 35, que aqui fica o maior tempo, e é de elite. Farroupilha é de elite. Fica de 35 a 45, 10 anos. Ela vai terminar já com Dom Pedro II já governando, né? Com acordo. Foi, se não me falha a memória, a única que vai lá e tem acordos, né? O exército senta, né? né? Da estrutura, porque você está falando de uma elite branca do Rio Grande do Sul e tal, não só pela questão da branca, mas de uma elite do Rio Grande do Sul, certo? Então, eles tinham poder realmente. Agora, as outras, a maioria delas foram sufocadas logo no início. Por exemplo, o Malê não saiu nem do papel, né? Vamos dizer que nem saiu do papel. Mas a de Francisco Sabino, ela tem um pouquinho de êxito, mas muito pouquinho também. A outra cabanagem, que aí vai ter elite e populares participando muito forte, que é no Grão-Pará. Agora me fala a data, se é 35 a 40, me fala, ela fica em torno de uns 5 anos de guerra. Então são quase simultâneos esses movimentos. São quase simultâneos. Certo? E tentativa. Ainda é um processo de independência. Veja, a independência foi em 1822, oficial. Mas isso ainda é processo de independência. Quando eles veem o vácuo de poder deixado por Dom Pedro, e aí ficam os regentes, e a maioria não vai concordando aí das províncias, na época chamada de província, não concorda com o poder central dos regentes, vai tentando separar. Sem falar que ainda teve ainda no governo de Dom Pedro I, a Cisplatina separa, ela consegue a independência. É claro que tem vários fatores lá, tem a ajuda da Argentina e tudo. A província de Cisplatina, que é o atual Uruguai hoje, né? Estava anexado ao Brasil, que Dom João tinha anexado também, que não pertencia ao Brasil, e Dom João vai lá, se vale em 1817, anexa ao Brasil, né? Aproveita de um momento ali, anexa essa província ao Brasil, mas eles não se compreendiam como parte do Brasil. Primeiro, eles não falavam a língua portuguesa,
porque eles tinham sido colonizados pelos espanhóis. Então tinha todo esse problema. E eles aproveitam esse momento de independência, né? E aí o governo se firmando ainda, Dom Pedro assumindo o poder e se firmando, eles aproveitam, faz uma guerra de independência, tem o apoio da Argentina, a Argentina e o Brasil brigam, é, e aí eles são muito inteligentes que eles conseguem ficar independentes, não fica nem dependendo do Brasil, nem tampouco da Argentina, conseguem independência. Se você for olhar, é um país pequeno, 4 milhões, mais ou menos 4 milhões de habitantes. Tá? Então, um país pequeno que conseguiu, foram muito inteligentes nesse período, conseguiu a independência. Então, veja como que esse processo é complexo, né? É complexo. Você não pode falar realmente de uma independência única. Realmente são várias independências. Aí é bem interessante esse apanhado que eu mesmo relembrei algumas coisas, coisas que eu não sabia, fiquei sabendo agora. Muito, muito interessante mesmo, assim, essa explanação que você fez. E assim, eu volto a dizer, porque os ouvintes, os telespectadores, quem vai acompanhar, muitas vezes fica muito focado na questão do 7 de setembro, como data, um marco da independência. Mas a gente teve muitas lutas muitas vezes encabeçadas, como você bem explicou, pela elite, mas que terminava, né, incluindo a massa da população em alguns momentos. Eu queria que, para a gente terminar esse primeiro bloco, pegando um pouco dessas revoltas que culmina com a independência, é uma coisa que me marcou muito e eu gostaria de ouvir sua análise, sua visão como professor de história, a comemoração dos 500 anos da independência, que foi feita lá em 2000, e a gente teve a oportunidade de viver esse movimento assim na prática, né? Tivemos apresentações aí na época em Bicuí, né, no saudoso Colégio Municipal São Pedro, né? São Pedro, o nome do colégio, muitas saudades, muitas lembranças boas daí. E eu lembro que a gente teve a oportunidade, na época, estudantes do ensino médio, de fazer apresentações em comemoração aos 500 anos do Brasil, e foi um período que me marcou muito. Eu gostaria de ouvir a sua análise, porque a gente teve muita repressão, né, dessas comemorações, principalmente do governo do estado aqui da Bahia, na época, onde meio que restringiu, se não impediu 100%, mas houve uma restrição dos movimentos populares que queriam, de certa forma, seu espaço. Aí eu gostaria de te ouvir nessa análise, seu ponto de vista sobre os Veja 500 bem, anos de Brasil, da independência. 500 anos de Brasil, Bahia, já dizia Demário Coelho, né? Então, rapaz, a gente estava ali, como eu disse na outra conversa nossa, no outro podcast, no bate-papo, em momentos de utopia. Né? A gente vivia ali aquele momento de utopia. Era um momento muito crítico, aliás, a gente está vivendo momentos críticos, mas era um momento muito crítico. A juventude naquele momento sonhava com algo diferente, né? Algo diferente até que chega depois, né, em 2000, ali, né, em 2000, e talvez não foi o que a gente esperava, né? Mas, assim, veja, alguns populares são uma coisa interessante. A narrativa popular, ela de certa forma, ela é tolhida em vários momentos. Na participação, às vezes utiliza da participação e depois vai colocando a margem, vai colocando a margem. Nas comemorações do 500 anos do Brasil, vou tentar buscar pela memória, né? Mas foi uma questão muito que a gente fala assim do oficial, né? A Bahia, o Brasil nasceu aqui, aquela coisa toda, mas os movimentos populares que queriam também mostrar que estavam ali presentes, né? Aí nós tínhamos as bandeiras de luta
africana, afro-brasileira, indígenas, massacrados, historicamente massacrados, indígenas, né? Os africanos também historicamente massacrados, e que foram impedidos de ter essa participação nesse momento. Por quê? Porque ficou só oficial. O que eles querem fazer, a maquiagem, né? Que eles queriam fazer, isso ficou oficial. Então foi impedido naquele momento. Pena que eu não pesquisei nada do momento para lembrar mais, agora com detalhes para falar, né? Porque a memória não consegue. Naquele período a gente estava ali dentro daquele processo e tal, né? Foi nos anos 2000. Não sei, ainda a gente não estava ainda no Grêmio Estudantil, né? A gente entra ali em 2001 para o Grêmio Estudantil, 2001. mas a gente já estava nesse processo de luta, não era nem tanto luta, porque a gente não participava ativamente, mas de debates, de discussões, de reclamar com tudo. Era um momento. Hoje eu vejo alguns jovens, até brinco com eles, né? Eles reclamando e tal. Eu digo, mas olha, vocês ainda vão amadurecer. Vocês vão ver que isso tudo. E Algumas coisas são positivas, mas outras nem tanto. e assim, foi muito positivo essa essa parte, né, essa parte na história, porque a gente nasce dos movimentos sociais, muito interessante da questão de olhar para o próximo, quando a gente engaja mesmo. Você já era engajado já nos movimentos da Igreja Católica, mas eu estava chegando lá, na cidade e, assim, foi muito interessante aquele movimento que a gente fez, democrático, para deixar claro, aquele movimento democrático que a gente fez de eleição do Grêmio Estudantil e tudo que se desenrolou até então. Sou muito grato mesmo pelo período que a gente conseguiu. Como você diz, gosta de dizer, de mais sonhar do que realizar, né? Mas eu acho que o sonho é o que faz que forma o cidadão. É um cidadão que não sonha, ele não consegue enxergar muito futuro, né, nas coisas. Mas, assim, eu lembro que teve muita repressão em Porto Seguro, de a polícia militar sitiar mesmo grupos indígenas para não participar da cerimônia oficial. Né? E aproveitando aqui já essa deixa, nós já vamos entrando aqui, aproveitando essa questão da, das comemorações oficiais e do povo, da grande massa ficar às margens, eu já vou aproveitando e trazendo agora para o 7 de setembro de agora, de 2024, contemporâneo. E aí eu queria já ouvir de você, se de lá para cá, né, se a gente fizer um paradoxo, se de lá desse período que a gente estava discutindo, se lá dos anos 2000 teve uma diferença para as comemorações de hoje, se hoje a gente tem movimentos em algumas cidades, né, principalmente capitais, que é chamado o Grito dos Excluídos, que acredito que seja liderado mais pelo movimento católico, né? Eu acho, não sei se eu estiver enganado aqui, você me corrige, mas eu acho que o Grito dos Excluídos sai mais, tem origem nos movimentos católicos, né? E tem também se você pegar, tem uma base de movimentos bem interessante, a Igreja É. Católica, um trabalho bem interessante que muita gente, inclusive, desconhece esse trabalho. Mas eu gostaria de ver você, Irineu, se a gente fazer esse paradoxo lá de 2000, que foi, vamos dizer assim, a comemoração dos 500 anos da independência, e trazer agora para o 7 de setembro de sábado passado, a gente teve uma grande diferença, assim, se a gente pegar a comemoração na capital, vamos colocar na capital do país, que é a cerimônia oficial, e nas demais, a gente tem essa inclusão social. Hoje a massa, o povo é ouvido ou continua a mesma coisa? Olha, talvez eu não vou ser muito compreendido, vou dizer. Mas, assim, há uma diferença entre participação popular, ativa, autônoma, né, com objetivo voltado para as massas, realmente,
E outra coisa é você ter populares com uma bandeira que não é popular, entendeu? Que não é uma bandeira que representa os interesses de grupos das minorias. Pronto, é isso. Porque, veja só, nos anos 2000, aquela grande. Havia a festa oficial, vamos dizer assim, mas havia os grupos querendo participação, querendo mostrar, querendo gritar, trazendo suas bandeiras de luta. É isso, bandeiras de luta. E a bandeira de luta, fome, miséria, assassinatos, MST brigando contra os assassinatos, né? Que ainda acontece até os dias atuais. Era indígena mostrando a cara pela questão da falta de demarcação de terras, né, da invasão de terras demarcadas, como acontece até hoje. Né? Era os grupos afro-brasileiros mostrando que precisa ser ouvido. Né? Então, esses grupos, o grito excluído que você fala, é grito do excluído mesmo. Eu lembro que a Inhebicuí, a Igreja Católica ali, alguns participavam, né, com poucas pessoas, poucas pessoas. Não era uma massa que enchia uma praça, não. Alguns ficavam de fora, muita gente ficava de fora dizendo, olha lá, os malucos. Né? Então, mas tenha sempre uma pauta voltada para as minorias. O que acontece em 7 de setembro, eu não questiono se é democrático ou não, porque assim, acho interessante se você acredita, vá, desde que respeite certas questões, né? Mas a questão é que você vê uma grande massa de pessoas, mas se você vai olhar, há uma bandeira social, há um grito social por trás daquilo ali? Não. A ideia prende Alexandre de Moraes, né? Olha o que a massa, a grande massa, está pedindo, está brigando por quê? Para um grande capitalista, que é o dono lá do X, a preocupação, aí a diferença, Azevedo, uma diferença gritante. Porque enquanto os movimentos lá dos anos 2000 eram movimentos realmente buscando inclusão, inserção na sociedade, né? Romper com aquelas tradições e tal, agora você está brigando, gritando por quem? É o que eu costumo brincar. Em nome de quem? Em nome de quem? Está gritando em nome do X. O cara não é nenhum cara. Na verdade, uma corporação milionária, bilionária, aliás, desculpa, ao erro, milionária não, bilionária, de um poder econômico que não precisa de vocês ficar gritando por ele, certo? Né? Pode ser que a ação do Alexandre de Moraes, às vezes, a gente precisa analisar também isso, e aí tem que ser com alguém que entenda da área jurídica e tudo, né? Aí seria bom. Às vezes tem que ver também, porque às vezes você está ali no poder e o poder realmente corrompe a mente, né? Mas, gente, não é necessário você gritar isso. Esses caras não estão preocupados com democracia. A última coisa que esses caras estão preocupados é com democracia. A última coisa que esses caras estão preocupados é com liberdade para todos, né? Não, a liberdade é só para que você possa usar as redes, né, para gerar mais lucro. Então, assim, você perguntou a diferença, sim, há uma grande diferença. Por quê? E aí você vai lembrar que também lá nos anos 2000 não havia uma massa, assim, né? Eram grupos de pessoas que lutando, querendo participar, sendo rechaçada, mas não era uma grande massa de encher uma avenida, né? O que enchia a avenida era o que estava apoiando também lá o poder, vamos dizer assim, oficial. Mas os que gritavam não era essa grande massa. Então há essa diferença. Volto a dizer, não estou contra, não é que estou contra que a pessoa vá e faça uma manifestação que acha que aquilo é liberdade, que é democracia, mas que há uma diferença. E é gritante, porque as preocupações com as minorias, a preocupação com essa exceção. Aliás, voltando para a questão da independência, né? No período da independência também haviam projetos populares que foram sendo sufocados também, e foi prevalecendo os projetos, vamos dizer assim, não uma nomenclatura oficial, né? Mas os projetos populares foram sendo sufocados. Inclusive aqui na Bahia, nós tínhamos projetos também mais populares, e foi sufocado. Quem vai ganhar aqui a guerra, na verdade, na Bahia, vai ser
nós vamos chamar de elite baiana, né? Com a participação dos populares, sim, mas um projeto vencedor. Um projeto de elite. Então, eu fiz essa pergunta porque eu não sei se esses movimentos perderam a visibilidade ou se de fato eles meio que enfraqueceram ao longo do período. Você tem de 2000 principalmente de 2016 para cá, que é a questão do impeachment de Dilma, que culmina com o impeachment de Dilma e a Temer assume, e aí você começa um processo de, vamos dizer assim, sequestro das cores do Brasil por um grupo, por um segmento político. E, assim, eu lembro que a gente, nos anos 2000, a gente tinha orgulho de vestir verde e amarelo. A gente tinha orgulho de vestir verde e amarelo. Tanto é que, por exemplo, a primeira vez que eu fui em Salvador, eu só sosseguei quando eu comprei uma camisa verde e amarela com a bandeira do Brasil, escrito Ordem e Progresso. A gente tinha orgulho de. E aí, de um tempo para cá, isso meio que se perdeu, foi sequestrado por uma elite, por uma burguesia do país, e se tomou como cor de político, cor de partido, cor né? E assim, eu queria saber de você se de fato houve esse sufocamento dessa, porque assim, toda manifestação, é, ela tem um volume de participantes muito grandes, né, e assim, tem um destaque midiático, vamos dizer. Em contrapartida, os movimentos a gente não vê mais, por exemplo, uma manifestação do MST de grande proporção, como a gente via nos anos 2000. Aí eu queria ver a sua opinião se isso, de fato, foi se dissolvendo, foi se perdendo, esses movimentos estão fragmentados, ou é a mídia que não mostra essas manifestações ou desses grupos? Olha, a grande mídia, ela sempre, os movimentos sociais, quando ela apresentava, ela sempre com maneira pejorativa, né? Ela sempre colocava com algo bem negativo, né? Mas eu percebo também que a partir dos anos 2013 para cá, realmente, 2016, eu não sei se até mesmo pela situação que vivemos nesse momento, esses movimentos parece que eles perderam um pouco a força, né? Eles vão se recolhendo, né? Também aí é preciso entender também que nós vemos muito nas narrativas, né? E há uma narrativa muito forte, sempre houve, mas eu acho que agora essa narrativa intensificou mais, de marginalização desses movimentos, de marginalização. Então, assim, você vai marginalizando o movimento, e isso vai deixando que os movimentos vão sufocando os movimentos. Veja, olha só, voltando para a questão sindical, né? Nós tínhamos muita força dos sindicatos nas pautas trabalhistas, né? Não só no setor público, mas no setor privado. Então, nós tínhamos muito isso. E agora o sindicato perdeu a força. Porque foi fazer uma narrativa, mas essa narrativa também não é, e aí tem que ser justo, não é uma narrativa que nasce em 2013, não. Essa narrativa já vem há muito tempo. Das pessoas, inclusive eu converso com algumas pessoas, parentes, né, amigos, que são trabalhadores. E aí fica aquela narrativa sempre que o sindicato, todo mundo é vagabundo, que o sindicato só quer enriquecer, que não sei o quê, pam, pam, pam. Aí, sabe? E aí, assim, o poder capitalista ele é muito inteligente, né? Ele é muito inteligente. Por exemplo, o governo, acho que foi o governo passado, ou se não foi, não lembro se foi no de Temer ainda, que vai acabar com aquela contribuição anual para o sindicato, Michel Temer, a depois de Michel reforma, Temer, reforma nas trabalhista. reformas, né? Acaba com aquela contribuição anual. Mesmo que o sujeito não era sindicalizado, ele perdia um dia de salário lá uma vez no ano, né? E, e os trabalhadores comemoraram isso muito, né? Eu falo isso para as pessoas mais próximas, né? E eu disse a eles, isso aí é um tiro no pé de vocês. Ah, por quê? O sindicato é tudo desse jeito mesmo? Isso é um tiro, porque está desarticulando a luta.
Ou seja, o sindicato sem dinheiro, ela não pode, como que ele vai fazer? Porque tudo tem dinheiro, né? Você vive no mundo capitalista. Então, você particular, você vai para a praça, você tem que pagar um carro de som, né? Você tem que comprar água mineral, enfim. Você tem que pagar o cara que mora, aquele mais articulado para falar, que mora não sei na onde, você tem que trazer e pagar a passagem dele, pagar o almoço, dar uma gorjeta, assim, aí você fica reclamando, então, aí você vai acabando com esse recurso, o sindicato vai perdendo força. E aí as pautas vão passando, né? E aí quando passa, você diz: "Olha, o sindicato não faz nada", mas vai fazer como? É uma coisa muito interessante essa questão de narrativas, né, porque, assim, você não ajuda, porque você acha que o sindicato não faz nada, aí depois as pautas contra você passa, ninguém gritou, aí você reclama: "Olha aí, cadê o sindicato?". Você realmente não está mais ajudando, que o sindicato você também faz parte. Então, isso só foi para dar um exemplo, né? Da questão do sindicato. Então, essas narrativas vão minando, né, vão minando, e os movimentos sociais foram enfraquecendo, né? E aí você vê agora pessoas no poder, ou querendo entrar no poder, que vai ser porrada, comigo vai ser na porrada, esses vagabundos de tal coisa, né? E isso vai, e muita gente vai ficando com medo também, claro, vai ficando com medo, porque você sabe que pode espancar para violência mesmo, né? Além dos assassinatos, né, Zenilton, que aconteceram e acontece, de lideranças, isso tudo vai minando o movimento, e os movimentos sociais enfraqueceram bastante, né, enfraqueceram bastante. Talvez outro problema também, Zenilton, e aí colocando outro ponto, é que com a chegada do PT ao poder também, muitos movimentos também, as lideranças foram para o poder, e aí é outro problema. Porque assim, quando a liderança vai para o poder, ela deixa de lutar pelos ideais. Se articula, né? E aí tem esses problemas também. É um conjunto de fatores, né? As coisas nunca são simples. Eu costumo brincar com as pessoas, a gente tem que sair desse 8 e 80. Foi isso. É um conjunto de fatores que vão contribuindo para tudo isso. Quando eu trago essa discussão, eu sabia que você ia por essa linha e assim bem lúcida, né? Essa linha de raciocínio, porque assim a gente tem hoje talvez eu não vou saber, talvez você vai poder dizer melhor, mas assim a gente tem um MST que é um dos grandes movimentos estruturados do país e, assim, marginalizado, igual você falou, e, assim, menosprezado pelas ações, muitas vezes a mídia, a grande mídia, menospreza os movimentos, menospreza a luta, e a gente vê o MST sempre presente, cooperando e ajudando nas grandes tragédias que a gente tem no país. Se não me engano, foi assim em São Paulo, foi agora recentemente no Rio Grande do Sul, e você não vê grandes corporações, grandes empresas do aglomerado do agro, por exemplo, fazendo essas ações, e o MST está lá. E assim, não se tem o devido valor, né? Você vê muitas vezes a mídia dá mais ibope ou dá mais ênfase a uma doação de um coach, por exemplo, do que propriamente uma ação que vem ali, que está acompanhando, que está dando alimento, que está levando solidariedade. E assim, eu acho que existe essa questão muito parcial da mídia e assim, trazendo um pouco agora para o 7 de setembro, a gente teve, no governo anterior, um sequestro da data. Para além do sequestro das cores, a gente teve um sequestro da data, para que se tornou palanque de discurso contra a democracia, e contra o sistema, primeiro o sistema eleitoral, depois o judiciário como um todo. E aí eu queria ouvir de você, até que ponto isso tem provocado essa instabilidade que a gente vive hoje no país, por mais que a gente
tenha tido a eleição e o candidato de oposição foi vencedor, trazendo o PT chegou novamente ao governo com Lula, trazendo um governo aceitável, vamos dizer assim. Mas assim, a gente não tem ainda uma não se conseguiu uma maioria, a gente vê através de pesquisas de satisfação, uma maioria com esse sistema de governo. O quão assim, desgastante foi esse período do governo passado para desgastar tanto essa percepção que a população brasileira tem hoje de tudo, assim, parece que todo mundo está muito desconfiado, por exemplo, você vê as pessoas se enveredando por ilusões de redes sociais, de coach, de não sei o quê, e assim desacreditando naquilo que realmente interessa, que são as ações, são o Congresso, né, o Senado e o próprio Executivo. Quer dizer, as pessoas estão vivendo assim, e aí meio que no mundo da lua, talvez. Mas ainda quando a gente era jovem, tem um tempinho, Eu ainda sou. falavam muito que a TV desvirtuava tudo, né. "Olha, a TV é o grande mal", tal. Talvez hoje eu vejo um grande problema para nós, não é que é um mal em si, a coisa não é um mal em si, mas isso que nós estamos utilizando agora aqui mesmo é através dela. Mas a internet, trouxe algo, assim, para as pessoas, acho que é esse volume de informações, e as pessoas não têm a capacidade, não deu a capacidade, as pessoas que eu falo como um todo, não estou falando só, não estou tirando, eu não estou saindo do bolo não, viu. A gente não está conseguindo, né, trabalhar essas informações. Então fica muito fácil de alguém que tem uma retórica muito boa, né, aliás, nem muito boa não, porque aqui para nós tem uns aí que não tem retórica boa, mas sei lá, que vende uma ilusão, fica muito fácil das pessoas abraçarem essas ilusões. Tá fácil demais de abraçar essas ilusões. Então, é o vídeo que o fulano fez e postou, vira verdade. Eu vejo aí que a gente, o Platão e tinha um problema com os sofistas, né? Porque dizia que Sócrates também tinha um problema com os sofistas, mas Sócrates a gente só sabe por causa de Platão. Então, era Platão que tinha, que escreve. Então, assim, porque, o que, que os sofistas faziam, né? A verdade é relativa. O que vale é você saber argumentar e colocar a sua verdade. O resto é relativo. Você conseguiu ah, comprovar que você está falando a verdade? Você conseguiu, vamos dizer assim, enganar e colocar a sua verdade como válida? Pronto, vamos lá. Né? E eu estou falando aqui, talvez tenha errado, porque eu estudo muito pouco sobre sofistas. É só o mesmo básico. Então, assim, agora nós temos nesse período do sofismo, certo? Porque qualquer coisa que fazer, qualquer vídeo que sai, né, as pessoas pegam como verdade. Qualquer pessoa que fala, hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que veio comigo aqui e falava muito bem do candidato, não vou nem falar não, do candidato de São Paulo, que você já sabe quem é. Assim, mas é porque o cara é bom, o cara é retado mesmo, ele fala mesmo. Sim, mas fala o quê? Né? Assim, mas ele vai fazer como isso, né? Que ele propõe. Ou seja, se você tem uma retórica, e interessante que houve um confronto você, na Paulista, aí no 7 de setembro, entre esses dois pensamentos, dentro do mesmo grupo, né? É assim, por quê? Porque o cara fala forte, porque o cara fala com segurança. Mas você pode falar uma mentira com segurança. E às vezes você fala a verdade não com tanta segurança, né? Mas e aí, o que está valendo mais? A mentira que eu disse com segurança ou a verdade dita assim, mas olha, eu não tenho muita certeza. Eu confio mais nessas pessoas de assim, olha, eu estou falando isso aqui, mas eu não tenho muita certeza, não. Eu vou passar a saber melhor. Confie mais. Porque aquele que, olha, desse jeito, dessa maneira, eu sei, porque eu sei tudo, porque eu posso tudo.
Tem que ter cuidado. E a gente está perdendo essa habilidade de julgamento, porque tem que ter essa habilidade de julgamento tem que ter. Não é julgamento de ficar querendo mandar para o inferno ou para outro lugar, não. É o julgamento de você entender se a pessoa está falando o que a pessoa está falando, se realmente é algo positivo que dá para você confiar, pelo menos. Às vezes a gente confia e não dá certo, mas se pelo menos você tem que fazer esse processo racional de julgamento. E aí a gente perdeu isso. Né? E pior não é nada, o pior é que você não faz o julgamento, toma como verdade e briga com qualquer um que vai dizer um ponto contrário a isso. Então, assim, essa, esse momento é muito complicado mesmo. Eu brinco, nos anos 2018, 2022, eu sempre colocava nas redes sociais, depois eu parei de postar nas redes sociais porque eu estava arrumando brigas, muitas brigas, né? Eu parei de postar nas redes sociais. Às vezes coloco alguma coisinha lá, mas se alguém fala alguma coisa, eu dou risada e sai. Mas eu começava a colocar assim, né? Estamos voltando a passos largos para dentro da caverna, fazendo uma referência lá à ideia de Platão, porque Platão, você sabe, vai falar lá do famoso mito da caverna, né? Alegoria da caverna, como que o sujeito era preso na caverna e sai para o conhecimento. Mas só que a gente está fazendo o contrário, estamos a passo largo, entrando cada vez mais para a caverna, cada vez mais. cada vez mais para o mundo da sombra das ilusões. Eu não sei se essa questão, e aí eu também não sei dizer, precisar, sou leigo, teria que pesquisar mais para afirmar. Mas, assim, como você coloca a questão da informação, hoje em dia a gente vive, com a mente, a sociedade em si vive a mente doente, né? Aquela mente cansada pelo próprio trabalho em si e cansada pelas horas que passa diante da tela. Consumindo coisas boas? Não. Ou não o tempo todo, ou vamos dizer, não entre aspas, que talvez para elas sejam boas, né? Sejam coisas boas. Mas o que eu vejo é o seguinte, o surgimento cada vez mais desses coaches, desses influenciadores, ele está muito ligado ao que o ser humano está se refletindo na atualidade, que é um ser humano muito solitário e que gosta desse conflito. E aí, quando acontece, por exemplo, acontece de um coach confrontar e dizer, e assim, as pessoas, os coaches hoje estão, os pastores têm que tomar muito cuidado, porque os coaches estão tomando o lugar dos pastores na cabeça das pessoas. Quer dizer, eles estão, e assim, cada vez mais ricos, eles cada vez se enriquecendo mais, e os seguidores deles cada vez ficando mais pobres, além de pobres E com financeiros, promessa de ficar pobres de rico, viu? espírito, né? Sim. Então, assim, eu vejo um caminho realmente igual você falou, a passos largos aí de volta para a caverna. É, a gente está entrando, assim, são momentos de muita reflexão, precisa de muita reflexão, e que estamos fazendo pouco, né? É uma crise, e não é uma crise no Brasil, infelizmente. Porque se fosse só local, o resto do mundo tinha jeito. É Mas é porque, uma crise geral nessas questões, né? geral, Falta de reflexão, e tomar verdades como verdades absolutas. E isso está complicando mesmo. e aí as redes sociais têm culpa nisso, porque os algoritmos eles levam eles priorizam os conflitos, priorizam aquelas informações polêmicas. Então, assim, e não tem para onde correr. Quem é que hoje não tem um celular na mão, não tem uma conta no Instagram, não tem um Facebook? Infelizmente, não tem para onde correr. Se a pessoa não acordar desse surto, ela vai sendo levada junto com as demais. É isso. Como eu disse a você, por exemplo, as redes sociais eu já utilizo muito. Hoje eu utilizo mais só para besteiras. É difícil eu colocar alguma coisa assim que eu acho que vale a pena, que eu acho que vale a pena, não é que eu, entendeu? Mas no meu entendimento eu vou colocar besteira. Por exemplo, eu pego lá, o Botafogo perde o jogo. Eu vou lá e coloco uma piada para o próprio Botafogo. Ganha o jogo, eu coloco alguma coisa. Aí eu vai ser cavalo paraguai de novo, dou risada, pronto.
Pronto, eu vou brincar só, vou dar risada, entendeu? Mas eu vou colocar o pensamento, alguma coisa, ou uma crítica política, então, porque vou ser xingado, entende? E aí, para evitar xingamentos, se for uma. Porque assim, não quer ser criticado, não. Eu sempre digo, se você tem uma opinião e não quer o contraditório, não publique. Então, quando eu publico uma opinião, eu aceito o contraditório. Mesmo que eu fique um pouco chateado, não vou dizer, mas aceito o contraditório, desde que venha com palavras acessíveis, né? É, é. Hoje, é assim, às vezes eu passando assim principalmente pelo Instagram, que é o que eu mais uso, aí, velho, eu vou assim, coloco aquele comentário, pá, digito o comentário, aí depois eu penso assim, falo, não, vou lá e apago. A sua saúde mental hoje tá fora das redes sociais, porque se você entrar no engajamento de debater, discutir, você não vai ter um nível interessante do outro lado, né? As pessoas costumam descer muito o nível e assim leva logo para o lado partidário, pessoal, né? Daí ainda ia, né? A pressão para pessoal. Depois de É. chamar de careca, tem necessidade disso? Meu, meu amigo Irineu, estamos chegando mais uma vez no final do nosso podcast, né? Nessa segunda edição, a gente trouxe um panorama interessante, viajamos aqui pela história, desde das revoltas até a independência do Brasil e terminamos um pouco aqui já meio que na psicologia. Eu falo de redes sociais. A gente encerra aqui meio que na psicologia, né? Fazendo um pouco da análise do comportamento humano, do comportamento contemporâneo nas redes sociais, né? Isso. Mas foi muito bom esse nosso segundo encontro. Só tenho a agradecer pela sua presença aqui. É um prazer e gostaria de ouvir suas considerações finais desse nosso segundo encontro. Muito bem, meu amigo. Foi um momento muito bom, um momento prazeroso bater o papo com você aqui, né? E assim, espero que quem aí a turma que já está começando a acompanhar, que goste, né? E aí sim, aberto às críticas, como eu disse aqui agora, estamos abertos às críticas, né? Já essa semana já recebi, algumas pessoas já conversou comigo, eu gostei bastante, gosto bastante disso, da conversa, do diálogo, olha, isso aqui eu não gostei muito, tá? Isso é muito bom, porque ajuda a crescer, né? O que eu não gosto é dos ataques desnecessários. Mas, assim, essas críticas, até aluno já me procurou, né? Hoje eu estava conversando com os alunos e tal, e de contrárias às ideias da gente, certo? Mas uma conversa muito sadia, muito boa, eu brinquei com eles e tal. Então isso é muito bom. E também gostei bastante, né? E tenhamos outros momentos. Com certeza. A nossa ideia é exatamente isso, é trazer um pouco de reflexão, trazer um pouco da nossa experiência também de vida, que a gente tem uma certa bagagem interessante, né, nessa convivência, nesse mundo tão assim, complexo, mas a ideia é exatamente essa, e é um prazer, a gente já tem um acompanhamento, uma audiência interessante para o início, tomara que esse consiga duplicar ou quem sabe até triplicar, né? Então, assim, gosto de te agradecer mais uma vez e dizer que próximo nós estamos juntos novamente. Um prazer, Valeu, meu boa amigo. noite. Um abraço. Fica na paz e até a próxima.